Meu nome é Aline Soares, eu sou advogada, sou coach, sou empresária, tenho 2 filhos lindos e tenho uma história de empreendedorismo, uma história nos negócios para contar para você. Então, para começar a contar essa história, eu tenho que ir um pouquinho mais longe, porque começa a minha história muito cedo, na verdade com 8 anos, eu ainda era uma criança. E eu comecei a fazer pulseiras para vender para as minhas amigas. Eu passava as tardes fazendo pulseira e vendendo para as minhas amigas. E aí foi crescendo e com 16 anos eu decidi que eu queria trabalhar. Foi muito rápido, eu resolvi que eu queria trabalhar em um dia, na outra semana eu já tinha um emprego num consultório de dentista. E eu fiquei lá acho que 8, 9 meses e logo depois eu saí e fui trabalhar com meu pai na empresa dele, ajudando meu pai. E logo eu decidi que eu ia ter uma empresa minha. Eu tinha 17 anos. E aí eu montei essa fábrica de carimbo. E eu tinha que vender. E aí o que aconteceu? Comecei a arrumar pessoas que faziam essas vendas pra mim. E aí com 17 para 18 anos eu já tinha 30 postos de venda. 30 pessoas que vendiam os meus carimbos. Hoje, fazendo um paralelo, você conhece o mercado de afiliados? Pois é, com 18 anos eu tinha 30 afiliados, mas não era marketing digital. Era no físico mesmo, no 1 a 1, de levar, de fazer entrega. E aí eu forneci esses carimbos aqui no Rio de Janeiro, com 18 anos. Como eu era muito precoce, com 19 anos eu resolvi que eu ia casar. E aí eu casei com 19 para 20 anos. E com 21 anos, eu e meu marido nós montamos a nossa segunda empresa, que era uma empresa que ia além dos carimbos, a gente agregava o trabalho de carimbos, mas a gente começou a trabalhar com sinalização, com comunicação visual. E foi aí que a gente decidiu alugar um galpão e crescer a nossa empresa de comunicação visual. E aí nós já tínhamos 7 funcionários, eu tinha 24 anos e a gente fabricava esses produtos de sinalização. E aí depois que nós já estávamos com o nosso galpão montado, a empresa estava caminhando, eu decidi que eu ia estudar Direito. E aí eu entrei na faculdade. No meio da faculdade eu tive meu primeiro filho com 25 anos. E aí eu com um filhinho pequeno, e eu estava morando muito longe do meu escritório. Meu pai chegou pra mim e falou assim: Aline, eu tô querendo montar um outro negócio. E aí ele falou assim: eu visitei uma escola e eu vou comprar uma escola. Na hora, eu não falei muita coisa, mas eu pensei: o que eu vou fazer na escola? Eu nem sou professora, o que eu vou fazer lá? O que tem pra fazer na escola? E meu pai falou: não precisa se preocupar. Você vai pra escola e toca a escola, administra a escola. Mas eu encarei aquilo como um desafio. E foi um desafio. Eu tinha que apresentar a escola para as visitas, eu tinha que falar com os professores, eu tinha que cuidar das crianças, eu tinha que ver se estava tudo acontecendo na medida certa, na hora certa. Mas esse era o desafio que eu tinha para enfrentar. Bem, e aí, dentro da escola, eu comecei a ver outro lado do empreendedorismo, que até então eu não via. Porque eu passava muito tempo dentro da escola, eu ficava de 8 da manhã até as 9 da noite na escola. E o meu valor de liberdade, ele começou a ser totalmente aniquilado. Na verdade, o meu valor de desafio, que era interessante, começou a ser muito. Eu fiquei muito chateada, eu fiquei muito triste com aquela situação. E aí eu comecei a ficar doente. Eu comecei a ter muita enxaqueca e as pessoas na escola viam que eu chegava na escola com dor de cabeça, porque eu comecei a sentir muitos sintomas físicos de dormência, de enxaqueca, de dores nas articulações. Eu comecei a ficar muito mal, até o dia que eu fui parar no hospital. Eu tinha que ser medicada, eu fiquei internada. E aí as pessoas começaram a ficar preocupadas comigo, com a minha saúde. E eu comecei a fazer uma série de exames, até que eu recebi um diagnóstico, que foi de esclerose múltipla. No momento que eu recebi o diagnóstico da esclerose múltipla, a minha cabeça ela não parava de rodar. A minha filha tinha 1 ano e meio. E eu pensava que eu não ia ver minha filha crescer. Eu pensava que talvez meus filhos pudessem empurrar minha cadeira de roda, mas talvez não tivesse tempo para isso. E isso foi muito difícil para mim, foi o momento que mais me chocou. Foi o momento em que eu parei e pensei: o que eu estou fazendo da minha vida? Qual o valor que tem eu levantar da minha cama? Qual o valor que tem eu poder falar? Qual o valor que tem eu poder olhar, eu ver a vida, eu comer, eu sentir?
Eu lembro que um dia o meu braço eu não tinha a sensação de levantar o meu braço. E eu tive que levantar o meu braço com a outra mão. E essa cena ficou muito marcada pra mim. Porque pra mim aquilo ali era um primeiro sintoma de que eu não ia poder mais mexer os meus braços. Eu não poderia mais dirigir. E foi o momento mais difícil da minha vida. Esse foi o momento mais difícil da minha vida, com certeza. E aí eu me lembro como hoje, no dia em que eu tomei um banho para ir no hospital do Centro de Referência de Esclerose Múltipla para levar o resultado do meu exame. E eu falei para Deus que se eu não tivesse aquela doença, eu ia usar a minha vida, o resto da vida, para ajudar outras pessoas. E aí eu fiz essa oração e eu saí de casa e nós fomos lá saber a notícia. E quando eu cheguei no centro de referência, a médica olhou e ela falou pra mim que eu não tinha esclerose múltipla, que aquelas cicatrizes eram cicatrizes de micro AVCs que eu tinha sofrido durante as várias crises que eu tive durante essa fase da minha vida. E aí eu lembrei, caiu a ficha. Aline, você lembra da promessa que você fez? Que você ia viver uma vida diferente, que você ia fazer alguma coisa diferente da tua vida, você ia aproveitar os dias de sol. E aí aquilo começou a voltar como um filme na minha cabeça. Naquele momento eu percebi que não era só eu que passava por essa dificuldade. Eu percebi que várias pessoas que têm os seus negócios passam pelas mesmas situações que eu. De não conseguir sair, de não conseguir ir à praia com os filhos, viajar com os filhos, fazer atividades cotidianas, porque os negócios consomem muito tempo, consomem na verdade todo o nosso tempo. E dentro desse meu mergulho no autoconhecimento, eu descobri que a nossa vida é um quebra-cabeça. E que simplesmente as minhas pecinhas estavam todas espalhadas. E que eu precisava juntar e montar esse quebra-cabeça. Decidi então que eu ia usar todo o meu conhecimento a transformarem a vida deles também, financeiramente e nos negócios. E criei um projeto de finanças e negócios para coach, que hoje não tem ajudado só coach, mas que tem ajudado profissionais de educação física, personal trainer, empresários, palestrantes, médicos, dentistas, a criar uma vida mais livre nos negócios, onde você pode escolher qual é o seu negócio, mas pode escolher também qual é a sua vida. E esse ano eu consegui realizar o meu maior sonho, que era viajar com os meus filhos sem precisar ficar preocupada com a empresa que estava aqui. Eu era a minha empresa e eu estava ali. Enquanto eu estava viajando, eu estava gravando vídeos, eu estava atendendo, eu estava falando com as pessoas, eu estava construindo a vida que eu queria construir. Quando eu cheguei aqui no Brasil, a minha história foi outra, a minha vida foi outra. Eu tinha aprendido a como ganhar dinheiro e usar esse dinheiro de forma adequada. A quanto eu não precisava de muita coisa para viver a vida que eu queria viver. Mas o quanto tempo que eu tinha era precioso e era importante. E consegui ver que aqui pertinho da minha casa tinha uma praia linda, um mar maravilhoso, onde nós podemos sair durante a semana e ensinar minha filha a andar de patins, ensinar o meu filho a surfar, e criamos uma nova realidade para nossa vida. Hoje, eu ajudo essas pessoas a construírem essa história também. Além de coach, eu sou mentora de coach para negócios e finanças. E a minha maior alegria, a minha maior satisfação é ver que tem dado certo e que as pessoas têm aprendido a viver uma vida mais próspera, com mais felicidade, e que não precisem parar num quarto de hospital, vendo toda a sua vida acabar para começar de novo. Que você pode, antes disso, avaliar e ver o que não te faz feliz e começar a criar uma nova realidade para você. Eu acredito que esse vídeo falou muito com você. Então, curte, compartilha, para que essa mensagem chegue a outras pessoas e que essas pessoas também decidam escolher a sua história e a sua vida. Conto com você.